Agora, toda essa conversa, ela me levanta um questionamento muito que eu ouço bastante desse grupo que você citou, esse grupo que parece querer separar demais as coisas, separar um aconselhamento que usa das escrituras com um aconselhamento que tem conexão com a psicologia, como se usar a psicologia não fosse algo válido para o cristão. Mas a gente está aqui sentado com o Aender, que é um psicólogo, é também um conselheiro, é até o capelão lá no Martin Bucer. A gente está aqui falando de um livro de alguém que também é um psicólogo, também está falando sobre aconselhamento cristão. Então eu queria entender um pouco sobre isso. Será que usar a psicologia significa dizer que as escrituras não são suficientes? Esse é um questionamento que eu creio que você já deve ter ouvido falar, né, Aender? Qual é a resposta que nós podemos dar para isso? Acho que essa é a pergunta que eu mais respondo na vida. Eu imagino. Como que faz para conciliar a sua fé com a psicologia? Uhum. Essa é uma pergunta recorrente. Eu queria, antes de responder, lembrar, dar um pano de fundo, inclusive com base no que o Jonas trouxe, porque o Johnson faz um trabalho de sustentar, né, esse diálogo, né? Você vê que dos fundamentos que ele coloca lá no primeiro livro é que esse trabalho que ele está propondo, ele é dialogal, né? Ele tem essa pretensão. O que acontece hoje, né? Aí eu estou pensando aqui como um psicólogo cristão que vive... aí eu posso dizer do meu sentimento, né? A gente tem pressões internas do lado da igreja, né? Porque como assim você usa psicologia nos seus aconselhamentos? Né? Isso é bíblico, isso é lícito, isso é possível. Outra é a pressão externa, porque os psicólogos também não admitem isso. E no Brasil a gente já tem um problema maior. E aqui, Jonas, eu quero me conectar aí com os psicólogos cristãos, que eu acredito que vão, né, e oro e peço a Deus que chegue até eles. Porque a maioria vive num dilema que o Johnson levanta no próprio livro. Não existe ainda uma comunidade, não existe ainda uma tradição que a gente possa dizer assim, de psicólogos cristãos que sustentam com bases teológicas aquilo que eles estão fazendo na clínica psicológica. Há um termo, né, que é muito conhecido entre os psicólogos, que é as abordagens psicológicas, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou psicanalista, eu sou humanista, existencialista. E aí, e algumas pessoas com o intuito de serem honestas com a profissão, eles acabam fazendo uma dicotomia absurda. Até onde eu posso ir com a psicologia e me manter cristão? Ao ponto, e isso é o que mais me dói, ao ponto das pessoas perderem a sua identidade cristã. Infelizmente, o Brasil tem um histórico, né, de alguns, o que o Jonas acabou de dizer. Alguns psicólogos que se dizem cristãos não têm base cristã para dizer cristão, começam a oferecer algum tipo de serviço que de cristão não tem praticamente nada, né? A não ser esse nome que já foi queimado aqui, né? Eu lembro, quando o livro do Johnson chega com o nome Psicologia Cristã, muita gente assustou, porque, puxa, no Brasil falar de psicologia cristã é impossível, porque existe essa tendência, né, de você ou assimilar uma tradição dominante, né? Aí os psicólogos cristãos eles aprofundam numa certa abordagem psicológica e se perdem por ali, né, deixando de lado a identidade cristã. Um outro risco que o Johnson, inclusive, aponta no livro é o isolamento, né, que eu acho que é o que acontece na maioria dos casos aí com os psicólogos e conselheiros cristãos. Por quê? Nessa vontade de ser alguma coisa, acaba não sendo nada, né? Ele não se identifica como cristão,
Aí ele deixa de ser psicólogo, porque aí agora eu sou conselheiro. Mas o que é ser conselheiro? Então, ele se isola, né? Então, ele não se envolve com métodos e as técnicas, que inclusive, né, os nossos... e nesse aspecto aqui o Johnson é maravilhoso, porque ele inclusive, Jonas, vai dizer, né, você sabe disso, que o trabalho que os movimentos de aconselhamento bíblico fizeram são extremamente importantes, porque eles pavimentaram, né, um terreno, um chão, para que a gente pudesse hoje aprofundar nessa identidade cristã, né, que a proposta dele é essa, né, de mostrar que tem aspectos do ser humano, aspectos psicológicos, para lembrar do Doiverd aí, né, que é uma esfera humana, né, essa esfera psi, ela é importantíssima. Por quê? Porque o ser humano é um domínio do território humano que precisa ser devolvido para Cristo, né? Então, isso pode ser feito na medida em que a gente fortalece essa identidade cristã. Então, eu penso que, Saul, esse é o primeiro ponto, né? O que tem que ser feito para a gente definir esse campo, né? Inclusive com produções, né? Com experiência. Eu acho que esse talvez seja um passo que esteja um pouco distante ainda, mas eu espero que isso chegue, é definir uma identidade. Depois a gente precisa começar a colaborar, né? Esse é um grande problema, né? Sustenta uma disputa entre psicologia e aconselhamento e não existe mais essa colaboração, não existe uma comunidade. O que a gente vê é uma fragmentação, né? Ao invés de deixar a psicologia de lado, por que não fazer a proposta dele, né? Por que não trazer esse conhecimento, né, para que isso produza um diálogo? O cristão sempre vai manter a antítese, né, Jonas? É isso aí. O cristão é sempre assim, ele sempre questiona, ele não abraça uma teoria, né, como uma verdade absoluta, porque ele sabe que isso é impossível, porque a verdade está em Cristo, a verdade está no que a Bíblia diz. Então, quando a gente sustenta a verdade que nós acreditamos, né, que nós cremos e sustentamos na nossa vida, fica impossível abraçar uma teoria de forma completa. Como é que eu vou abraçar uma teoria, né, e dizer assim, pô, isso aqui me define enquanto cristão? É impossível, né? Então, essa é a proposta. Se você me permite, Aender, eu acho que ainda, pensando no que você está falando, em termos de diagnóstico, né? Fazer uma anamnese aí da nossa situação, né, do que a gente vive hoje, eu acho que tem uma questão que me salta aos olhos, que é a seguinte: o que seria o melhor dos mundos? O que seria o melhor dos mundos? Se realmente a discussão fosse assim, ó, de um lado, aqueles que conhecem bem de psicologia, né, são muito versados em psicologia, né, em filosofia da psicologia também, tem que pensar a metadisciplina aí, porque isso é importante, né? Mas assim, carecem de conhecimento bíblico. E do outro lado, pessoas profundamente conhecedoras das Escrituras, exegetas profundos da Bíblia, conhecedores da doutrina cristã, da história das tradições de interpretação bíblica do outro, e carentes demais de um conhecimento da psicologia. Seria o melhor dos mundos se a nossa situação fosse essa. Se a discussão hoje fosse entre, de um lado, psicólogos cristãos que conhecem bem de psicologia, mas não conhecem nada de Bíblia, e do outro lado, né, digamos, conselheiros chamados de bíblicos, né, porque conhecem pra caramba a Bíblia, mas não sabem nada de psicologia. Se esse fosse o nosso ponto hoje, seria lindo. O problema é que não é isso que está acontecendo hoje. O diagnóstico que eu vejo, que eu faço hoje, é de um lado, psicólogos cristãos, que não conhecem lá nada de Bíblia e não conhecem nada de psicologia. E do outro lado, conselheiros bíblicos que não conhecem nada de psicologia, e quando você vai procurar um pouquinho de conhecimento bíblico, zero! É zero, é muito ruim, é muito superficial. Os dois são rasos como um pires. Então, eu acho que a gente precisa... Entende? Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão, trazer para a discussão, em primeiro lugar, para as luzes. Porque está muito entrevado esse negócio aí, certo? Eu acho que o Johnson ele tem um papel fundamental. Não sei se você concorda com isso ainda. Por quê?
Quando eu li ele, o que eu me surpreendi? O que me fez ficar surpreso com ele? É o fato de que quando você lê esse livro aqui, você pega esse livro aqui para ler, o que você fica admirado? Profundo conhecimento da história da psicologia, das terapias atuais. Ele tem um profundo conhecimento. Qualquer um que estuda um pouquinho de psicologia, eu me interesso por causa do meu mestrado e do meu pós-doutorado, que está sendo justamente em fenomenologia e que envolve a história da psicologia moderna. Então, quando você pega isso aqui, você fala, poxa, esse cara sabe do que está falando. Só que o que acontece? Do outro lado, eu sou também professor de teologia sistemática. Eu sou pastor de uma igreja. Entende? Eu estudo teologia para servir a igreja melhor. E aí eu abro aqui e ele tem um conhecimento doutrinário, teológico, sistemático, histórico, bíblico, exegético, tão acima da média que isso me causou uma surpresa enorme. Por que me causou a surpresa? Porque pela primeira vez eu encontro aqui alguém que realmente não só conhece bem de psicologia, mas esse livro aqui não é só para psicólogos cristãos, isso aqui é professor de teologia sistemática. Se você dá aula de teologia sistemática, se interessa por dogmática cristã, leia isso aqui. Você vai ver que preciosidade do ponto de vista da doutrina, da história do dogma cristão, como isso aqui é um trabalho bem feito. E aí você fala assim, puxa vida, aqui a gente tem respeito pelas escrituras e você tem também conhecimento de causa. Porque o que eu acho difícil hoje, na nossa conversa hoje, eu acho que mais difícil hoje ainda, para essa colaboração, esse diálogo que você está falando aí, o maior impedimento é a ignorância, irmão. Há uma ignorância absurda e injustificável, tanto daquele que usa a graça comum como base para aplicar qualquer coisa, como aquele que usa a suficiência das escrituras como escudo para sua estupidez, para sua tolice, para sua falta de vergonha na cara de sentar o bumbum na cadeira para estudar e fazer bem o seu trabalho, para servir melhor para a glória de Deus. Então, me parece que hoje nossa maior batalha não é contra a psicologia, não é contra aqueles que são contra a suficiência das escrituras, é contra a ignorância, é contra a treva da mente, é contra a dureza do coração, a pobreza de espírito que não combina com a história da tradição cristã, que é doxológica, que é trinitária, que trabalha as doutrinas com riqueza, que trabalha com profundidade. É essa profundidade que está faltando, eu acho que nessa discussão e que me frustra. Eu sinto um pouco dessa sua frustração, Ender. Eu sei o quanto isso é complicado, porque aí eu fecho rapidinho, porque eu já falei demais. Porque do meu lado da filosofia, puxando aqui o peixe pro meu lado aqui, na filosofia, quando eu fui estudar filosofia, minha mãe achou que eu ia virar ateu. Até eu mostrar para ela que era diferente, que é possível ser filósofo e cristão ao mesmo tempo, ela precisou ver pelo testemunho, ela precisou ver pelos frutos. E eu acho que é isso que precisa acontecer. A gente precisa de frutos, porque o testemunho, não é o que a gente fala, é o testemunho, é um elefante na sala. O bom fruto é um elefante na sala. E ao mesmo tempo um elefante atrás da orelha, não uma pulga, é um elefante atrás da orelha. Rapaz, falaram tudo aí, viu? Resumiu, pronto. Aí a pílula que você estava falando para resolver o debate, tô brincando aqui que não tem, mas essa frase chegou bem perto, todo esse discurso chegou bem perto. Já me convenceu demais. Eu espero que outras pessoas também possam entender um pouco sobre a união das coisas e também possam ver a importância de, como vocês colocaram, de antes de chegar e tomar uma posição, de ficar querendo separar as coisas ou algo do tipo, procurar se informar mais sobre cada uma delas, né? Procurar, como cristãos, conhecer bem as escrituras e procurar também, já que quer falar sobre o papel da psicologia e no aconselhamento e tudo mais, estudar mais sobre a psicologia, entender bem. E esse livro é uma receita aqui, né? Já para você que quer ter uma introdução muito boa a essa união, a importância dessas duas coisas e como você que é um psicólogo cristão pode usar isso para o seu trabalho, para o seu serviço, e você também que é um pastor e tem aconselhado também pode aprender bastante.